geralmente trabalho mais com coaching focado em liderança. E carreira menos, com menos frequência, aparece com menos frequência, mas de vez em quando aparece profissionais que têm esse interesse em fazer um coaching de carreira. E o que eu tenho trabalhado, né, no coaching de carreira? Claro que tem uma metodologia, né, já que é um processo de coaching, então existe uma metodologia que eu sigo, onde por meio de alguns instrumentos, né, em reuniões, que geralmente são de 10 a 12 reuniões, eu tenho feito reuniões quinzenais, eu costumo fazer reuniões quinzenais, essa profissional, ela tem condições de ter mais clareza sobre as suas motivações de carreira, o seu momento atual, quais são as dificuldades ou os impedimentos que ela percebe para ela poder rever e redirecionar a carreira, né? No caso dessa minha cliente, ela está redirecionando a carreira profissional. Ela também pode avaliar, assim, o quanto que questões subjetivas, questões pessoais, estão afetando e influenciando as decisões de carreiras, né? Nesse caso, geralmente, eu encaminho para um processo psicoterápico, né, quando eu percebo que há uma necessidade do profissional estar aprofundando algumas questões mais emocionais, subjetivas e que não dizem respeito ao trabalho, a questão do trabalho do aqui e agora, mas de questões da sua vida, da sua história. É bem importante que nós também tenhamos essa percepção e essa compreensão para poder encaminhar para um outro profissional, né? No caso, por exemplo, até indiquei, né, que ela procurasse algumas colegas de clínica, né, que poderia ajudá-la. Então, ela me pediu referência e eu indiquei algumas colegas que eu tenho mais proximidade, que eu conheço o trabalho, enfim, e que eu sabia, né, que eu sei que poderia atendê-la e está atendendo. Porque aí você vê que durante o processo profissional, né, durante o processo de definir essa transição de carreira, então o que ela vai fazer, como que ela vai fazer, né, quando que ela vai tomar essa decisão para iniciar, alguns aspectos, então, emocionais, psicológicos, que estão afetando diretamente esse processo da orientação profissional. E nós, enquanto psicólogas, temos mais clareza de quando isso acontece, a gente consegue ter mais clareza de quando isso está acontecendo e também ter a clareza, e aí eu penso também que é um compromisso ético, né, de poder encaminhar essa profissional para um outro profissional, para uma colega nossa de clínica que vai poder ajudá-la. Não somos nós quem vamos fazer, né? Assim, enquanto psicólogos, estamos ali com foco em psicologia do trabalho. Não somos nós quem vamos fazer a intervenção, né? Quem vai fazer essa intervenção é a clínica, a psicóloga clínica. Então, veja, são tantas possibilidades que nós temos, né? Por exemplo, e veja, quando eu falo, né, que é possível, sim, você trabalhar com consultoria nas empresas e ter um faturamento de 15 mil por mês, ou às vezes até mais do que isso, né? E eu costumo provar para vocês que é possível, né, esse faturamento, quando eu faço algumas aulas, vocês, né, assistem às minhas aulas, algumas pessoas ficam, às vezes, achando que isso, né, algum golpe, enfim, mas é possível, tá? E o que é importante que você não perca de vista é que as possibilidades são muitas, são muitas. Olha só, essa semana eu já desenvolvi algumas atividades que são específicas da psicologia do trabalho.
Uma outra atividade que está relacionada à psicologia do trabalho é a mentoria, né? Eu tenho feito atendido alguns trabalhos, alguns profissionais em mentoria, e quando eu estou, né, trabalhando a questão da mentoria, mesmo que seja com um foco em liderança, né, no trabalho de liderança, tem algumas questões que são referentes à relação que esse profissional, esse trabalhador tem com o trabalho, e como que o trabalho está afetando a sua subjetividade, a sua saúde mental. E com esse entendimento que eu tenho, eu posso fazer algumas intervenções e ajudar esse trabalhador a ter mais clareza sobre o processo dele. Né? Por que, que ele se sente de uma forma, por que, que acontece tais reações, tais dificuldades, enfim. Então, eu vou integrando, e é o trabalho que eu faço, eu vou integrando desenvolvimento humano com, que é uma atividade da psicologia organizacional, com alguns aspectos, algumas atividades e intervenções da psicologia do trabalho. Isso, para mim, acontece em todo momento. A todo momento isso está acontecendo, né?